Olá, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre laser de CO2. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Estou arrumando aqui meu set também. Olá. Oi, Estael. Nossa, quanto tempo. Então hoje eu escolhi falar sobre laser de CO2 porque eu percebo que as pessoas têm muita dúvida, mesmo entre médicos assim, existe muita dúvida para que serve o laser de CO2, como é que ele funciona. Então eu resolvi falar sobre laser de CO2 hoje. Eu vou fazer só uma introduçãozinha enquanto o pessoal vai chegando, para dizer o seguinte: o laser de CO2 ele é chamado de laser de CO2 porque cada tipo de laser é feito com um tipo de material diferente. Então os lasers eles funcionam da seguinte maneira: o material ele sofre a ação da energia, a energia elétrica mesmo, e a energia, quando ela é muito intensa, ela acelera as moléculas da substância e os elétrons das moléculas faz com que emita um raio laser. Dependendo do material que se acelera as partículas, o tipo de laser tem uma função diferente e é o tipo de comprimento de onda do laser, que toda luz a gente mede por comprimento de onda. Então, por exemplo, o ultravioleta é um tipo de comprimento de onda do Sol. Então a gente tem uma faixa de luz que é tudo medido em comprimento de onda. Então cada tipo de material que se acelera com a energia elétrica vira um tipo de laser diferente. E esses lasers, eles têm uma ação diferente também. Então enquanto que o laser que eu uso, por exemplo, para tratar unhas, o alvo básico dele é a hemoglobina, né, o sangue, mas a gente utiliza ele com energia muito pequenininha e ele acaba fazendo uma fotobiomodulação, quer dizer, a ação só da luz nas unhas, tá? O laser de CO2, que é o que a gente vai comentar hoje, ele é chamado de laser de CO2 porque ele justamente é o que se acelera são as partículas do gás CO2. O gás de CO2 ele fica dentro, no meu equipamento, ele fica dentro, parece uma lâmpada fluorescente. Hoje em dia já existe equipamentos fechados, é tipo como se fosse um quadrado fechado. O gás fica ali dentro e aí passa energia, aquelas moléculas são agitadas e aí sai o raio do laser de CO2. Esse raio ele é invisível, então quando a gente trabalha a gente vê uma luzinha vermelha que é um laser de como se fosse um laser point, que é para eu saber onde é que eu estou trabalhando. E aí o que acontece? Quando que esse laser começou a ser utilizado? Ele começou a ser utilizado na década de 1990. Os primeiros equipamentos, se eu tivesse que comparar com alguma coisa, eu compararia com lança-chamas, porque eles eram muito fortes, muito fortes. Então, o que acontecia? Vamos dizer que se fizesse 100 pessoas um laser de CO2, um grande percentual dessas pessoas iam ter algum tipo de complicação depois, porque eles eram muito fortes, eles eram contínuos, eram focos assim grandes mesmo. E parecia aqueles lasers de desenho animado, sabe? Que derrete tudo assim, porque eles eram muito fortes. E aí, o que aconteceu? Existiu toda uma rejeição em relação ao laser de CO2 por causa disso. E aí, mesmo hoje em dia, a gente vê na internet, às vezes, uns pós-operatórios de laser de CO2 horrorosos, porque tudo que se coloca na internet nunca mais sai. Inclusive, esses tratamentos, né, com laser de CO2 lá nos primórdios da década de 1990. Então, quer dizer, tem 30 anos que a gente utiliza o laser de CO2 com finalidade estética e com finalidade cirúrgica.
A Itália é um dos países que se utiliza o laser de CO2 com uma finalidade cirúrgica e é muito interessante porque se trata uma série de problemas de remoção de tumores, por exemplo, com uma recuperação muito boa. Então eu vou dar um exemplo assim bem radical para vocês entenderem o que acontece quando você usa um laser de CO2 para finalidade cirúrgica. Se o homem tiver um câncer no pênis e esse câncer for na ponta, for na glande, se a remoção for feita tradicional com bisturi comum, aquilo não vai se recuperar plenamente depois. Mas se for feito com o laser de CO2, aquilo vai se recuperando e depois parece que não foi feito nada ali. Esses dias mesmo eu revi uma paciente que eu tirei uma pequena lesão aqui assim na pálpebra e qualquer coisa na região dos olhos, quando a gente faz uma cirurgia tradicional, pode acontecer de repuxar um pouquinho a pálpebra para baixo ou para cima, geralmente aqui assim, ó, nessa localização. Deixa eu tirar o óculos para ficar mais fácil de ver. Quando faz cirurgia tradicional, às vezes dá uma repuxadazinha na pálpebra. E aí ela estava com uma bolinha, né, um tumorzinho benigno aqui nessa região. Eu tirei com o laser de CO2, que o meu laser tem uma ponteira que parece uma canetinha. Então essa ponteira que parece uma canetinha é uma ponteira que eu uso, vou pegar uma caneta para mostrar. A caneta do laser, a caneta cirúrgica, parece uma caneta comum. Então ela tem uma pontinha e aí eu vou fazendo a cirurgia. O laser vai saindo aqui na ponta e eu vou retirando a lesão. Por que eu posso fazer isso com laser de CO2? Porque o laser de CO2, o alvo dele é a água. Então, nossos tecidos têm água. Aí ele tipo que derrete a pele naquele local. Então existem técnicas que a gente utiliza, a gente faz o cercadinho, a gente tem uma série de técnicas que facilitam o uso do laser de CO2 com essa finalidade de não deixar depois cicatriz e a gente consegue remover a lesão toda. Outra coisa interessante quando eu uso ele cirurgicamente, que eu adoro, é para cirurgia de unha encravada, por exemplo. A unha encravada, quando é uma unha muito intensa, que a gente não conseguiu o tratamento clínico, tratamento com laser de CO2 é muito legal, porque dá para você cortar o canto da unha até a matriz, remover toda aquela parte que está encravada e depois a cicatrização é incrível. Inclusive sangra muito menos, então o campo cirúrgico, quer dizer, o lugar que a gente opera fica bem menos molhado, né, de sangue. Eu vi que entrou uma opção de gente. Olha, pessoal, pode fazer pergunta, tá? Eu tô aqui atenta na tela, vocês podem me fazer pergunta ao vivo, tá? Escreve aí assim, adicione um comentário, faz o comentário aí nesse lugarzinho onde tem o adicione um comentário e podem me fazer perguntas, tá bom? Então eu estava falando que o laser de CO2 é excelente para pequenas cirurgias. Uma coisa que eu acho também bem legal e que eu já atendi bastante gente é que às vezes a gente tem pessoas com problemas cardíacos assim mais intensos, que tomam opção de remédio, tomam anticoagulante. Às vezes o cardiologista fica um pouco receoso de dar uma autorização de fazer uma cirurgia tradicional, assim, num hospital para remover uma lesão, em função da medicação, em função do problema cardíaco, em função da anestesia, quer dizer, tem uma série de fatores. E aí, quando a lesão é pequena, a gente pode fazer no consultório com laser de CO2 sem precisar injetar nada, porque o que incomoda no laser de CO2 é o calor que ele produz ali. Então, se eu trabalhar com um resfriador, eu consigo tirar uma opção de lesão sem precisar de fazer nada injetável. E outra coisa também é que, como o calor é muito intenso, ele esteriliza aquela região, ele mata as bactérias. Então, raríssimas vezes eu tive o problema de infecção depois do laser de CO2.
a infecção às vezes acontece, mas por causa de falta de cuidado, de higiene depois, né? Por exemplo, às vezes a pessoa fica com medo de lavar o local, de limpar direitinho, aí deixa aquele curativo não sei quantos dias, aí vai juntando ali secreção, bactéria, tudo pode dar infecção. Mas para isso eu sempre peço que volte com uma semana aproximadamente para ver se está tudo bem, se está tudo em ordem. Dou sempre o telefone para saber se teve algum problema, alguma coisa, para a pessoa entrar em contato comigo, tá? E aí o que acontece? Nesses 30 anos, à medida que o laser de CO2 foi sendo domado, quer dizer, foram criando equipamentos computadorizados, se desenvolveu o laser de CO2 fracionado. O que é isso, o laser de CO2 fracionado? É um chuveiro de laser. Lembra um chuveiro de tomar banho? Então, a água vem pelo cano e cai pelos furinhos, vários furinhos do chuveiro, tá certo? Então, o laser de CO2, o cirúrgico, é como se você pegasse aquele caninho, colocasse um caninho mais fino e ficasse um caninho só. O laser de CO2 fracionado é como se você estivesse colocando uma ponteira que fosse um chuveiro. Então cai um chuveiro de laser bem fininhos, com um espaço bem certinho entre um raio laser e outro. Isso possibilitou um detalhe muito importante, a gente dosar ainda mais a intensidade da energia. Cada furinho daquele são aproximadamente 350 micras, então assim, é mais fino do que um fio de cabelo. E aí a gente consegue graduar a distância entre os furinhos, a gente consegue graduar o tempo que o laser vai penetrando e a gente consegue graduar também a intensidade que a gente faz isso, e além disso, ainda dá para, a gente chama de estaquear. É como se você abrisse a torneira e fechasse, abrisse a torneira e fechasse, abrisse a torneira e fechasse. Então a gente estaqueia até 5 vezes também. E eu, nesses 10 anos, tem mais um pouquinho, tem 12 anos que eu uso o laser de CO2 diariamente no consultório, a gente vai aprimorando a técnica, né? Então a gente aprende com os treinamentos e tudo, depois eu passei a dar treinamentos de laser, de CO2, e agora a gente, eu tenho uma segurança de utilizar menos energia. Então o que aconteceu? Quando a gente começa a pegar experiência com algum equipamento, a tendência da gente é pensar que a gente vai usar mais energia, porque aí ficou mais seguro, então vamos fazer um negócio forte. Não. Cada vez mais, à medida que eu fui estudando, que eu fui entendendo mais como é que funcionava o laser, cada vez eu passei a usar menos energia. Por que isso? Porque quando a gente faz um estímulo leve na superfície da pele, a gente estimula umas substâncias que tem aqui na epiderme, na derme, que estimulam a cicatrização. Com isso, com esse estímulo superficial da cicatrização, a gente estimula o colágeno. E eu considero o laser de CO2, assim, em termos de equipamento, o melhor equipamento para se tratar o fotoenvelhecimento, quer dizer, aquele envelhecimento causado pelo sol. Então, quando a pessoa pega muito sol a vida toda, a pele vai perdendo a elasticidade. É feito um elástico de roupa que vai ficando esgarçado e perdendo força. Então, esse envelhecimento causado pelo sol é o que melhor responde ao laser de CO2. Então, uma pele como a minha, que eu tenho pouco fotoenvelhecimento, porque sempre protegido do sol, eu praticamente não tenho aquelas ruguinhas finas que a gente vê no pessoal que pega sol. Então, se eu fizer um laser de CO2, eu vou conseguir mais firmeza, mas eu não vou conseguir uma grande melhora na pele, porque eu não tenho muita ruga de origem solar, tá? Não dá para fazer em mim mesma, mas se eu tivesse uma colega que fizesse em mim, eu gostaria de fazer aqui na região da pálpebra, porque a região da pálpebra é mais fina, a gente protege o rosto todo, passa filtro aqui, mas essa região, como é muito fina,
ela acaba ficando mais sujeita à irradiação solar do que o resto do rosto. Então, algumas vezes, quando eu faço o laser fracionado, eu acabo fazendo mais sessões nas clientes nessa região da área dos olhos, menos sessões no resto do rosto e no pescoço e no decote, porque essa área dos olhos é mais fina e ela perde então a elasticidade primeiro e com mais intensidade do que outras áreas do rosto, tá? A gente pode fazer também em outras áreas, tipo o dorso da mão, por exemplo, mas toda vez que a gente faz fora da região do rosto, a gente ainda usa menos energia, porque as outras regiões não têm tanta glândula sebácea, que é essa glândula que produz gordura, como tem nessa região central do rosto. Então a recuperação não é do mesmo jeito, então a gente tem que fazer a coisa com mais cuidado. Uma outra coisa que o laser permite é o que a gente chama de drug delivery. É um nome em inglês, mas na realidade significa o seguinte: a gente fura a pele como se fosse uma peneira bem fina, depois a gente aplica algum tratamento ali e aí aquele tratamento penetra melhor. Na unha, por exemplo, é fácil da gente entender, porque a unha tem uma estrutura rígida, tá, de queratina. Quando a gente faz o laser de CO2, a unha fica toda furadinha e aí fica mais fácil, por exemplo, de tratar uma micose de unha, porque aí aqueles furinhos, primeiro que aquece bastante, já mata um bocado de fungo e bactéria. E depois, quando você faz o furinho, eu posso prescrever um creme antifúngico em cima da unha, cobre de noite e de manhã deixa sem nada. Então é um laser assim bem versátil mesmo. Antes de eu comprar meu equipamento, eu comecei alugando e eu muitas vezes sonhava que estava saindo raio laser assim pela ponta dos dedos e que eu derretia tudo e virava aquele pozinho assim, sabe, como desenho animado. Porque eu sou muito entusiasmada com esse laser, eu acho que ele traz uns resultados excelentes. Quando a pessoa tem o rosto todo cheio de bolinha, de ceratose, de coisas benignas, de manchinhas solares e coisinhas ásperas, quando a gente tira tudinho aquilo com laser de CO2, o rosto fica limpinho e depois as cicatrizes que fica rosada, né? Depois o rosadinho vai desaparecendo e a pele fica normal. Há uns anos atrás eu atendi uma cliente que foi um colega cirurgião que indicou, porque ela tinha uma síndrome que provocava câncer de pele, assim, inúmeros cânceres de pele no corpo todo, inclusive no rosto. Ele já tinha feito várias cirurgias no rosto dela e aí acaba que vai ficando sem muita pele para poder tirar, né? Você começa a tirar demais, ele já estava com dificuldade cirúrgica de tantas lesões. Então ele me encaminhou, eu tirei todas as lesões pequenininhas, com o laser de CO2 a gente economizou pele, fica mais fácil para ver até onde a gente tem que ir quando vai tirar, porque como não sangra o tecido, dá para a gente fazer um contorno bem bacana e foi um trabalho bem bonito. Depois cicatrizou e parecia que eu não tinha tirado nada naquele local. E aonde tem cicatriz, eu posso também fazer o laser fracionado. Tem gente que pensa assim, gente, mas cicatriz, o que tem cicatriz? É porque algumas vezes, algumas cicatrizes, elas são as cicatrizes, não é só na pele, parece que é uma cicatriz na alma, sabe? Então, às vezes a pessoa tem uma cicatriz no rosto, mas foi porque sofreu alguma violência, sabe? E aí toda vez que olha aquela cicatriz, a pessoa se lembra do que aconteceu e fica revivendo aquele trauma. Quando a gente faz um laser de CO2 e a gente melhora esse tipo de cicatriz, a recuperação psicológica é muito importante. Eu já tive casos de pessoa com cicatriz de apendicite, que é escondida no abdômen, né? Aqui na parte inferior do abdômen, coisa super escondida ali que não aparece. Mas toda vez que ela ia tomar banho, que ela ia se trocar, ela lembrava daquela apendicite, de todo o sofrimento que ela teve até conseguir ser operada. E depois ela ainda tinha o problema de achar que ela não sabia com certeza
se aquilo foi necessário, porque esse tipo de cirurgia, assim, muito rápida, aguda, que a pessoa tem que fazer porque senão pode morrer, não dá tempo da pessoa idealizar, amadurecer a questão, entendeu? E depois dá muita confusão psicológica. Então aquela cicatriz era uma cicatriz que marcava demais. Então a gente fazendo laser de CO2, às vezes quando a cicatriz está um pouquinho mais elevada, eu combino com o outro laser que eu tenho, ou com o BBL, quer dizer, eu tenho o equipamento que dá para combinar uma coisa com a outra. Mas essencialmente, se eu fizer só o laser de CO2, o resultado já vai ser muito bom mesmo. A Ana Cristina perguntou se eu trabalho com laser genital. Eu não trabalho. Olha, o laser de CO2 genital dá resultados excelentes. Eu já fiz curso sobre isso, mas eu não trabalho com laser genital só porque eu não sou ginecologista. Por quê? Toda vez que a gente, Ana, quando a gente trabalha com a área genital, a gente tem que ter muito bom conhecimento da região do períneo, que é toda essa região genital. Então, às vezes a pessoa quer rejuvenescer a área genital, mas às vezes tem conjuntamente ali algum problema, por exemplo, de incontinência urinária, de queda da bexiga, de uma série de coisas que pode acontecer nessa região do períneo. Então, se houver a possibilidade de fazer junto com o ginecologista, com o diagnóstico do ginecologista, não haveria problema nenhum. Eu só não faço porque eu não tenho esse conhecimento. Quando o último congresso de laser que eu fui nos Estados Unidos, eu fiz um curso de laser genital, e lá o colega que deu o curso, ele trabalhava em Denver, no Colorado. Ele tinha uma clínica só de patologia genital feminina. Então tudo de períneo ele fazia lá. A clínica era especializada só nisso, porque aí ele fazia então todos os outros procedimentos, cirurgia tradicional também, entendeu? Quer dizer, fazia uma abordagem mais ampla. Eu acho que a gente tem que entrar nas coisas que a gente conhece melhor. A Elizabeth Serrano está perguntando se o tratamento com laser de CO2 dói ou esquenta muito. Eu uso, quando é lesão superficial, que eu falei no início da live, que eu uso a canetinha, se for uma coisa bem superficial, só com o resfriador já é o suficiente para a gente fazer uma analgesia boa. Se não, eu faço uma analgesia infiltrativa, ou se for para fazer o rosto, que eu vou fazer bem superficial, pálpebra, dá para fazer com anestesia tópica, tranquilamente. Tá? Não, ele esquenta, mas é um esquenta que é tolerável, bem tolerável com anestesia. Depois que termina o procedimento, mesmo com anestesia, fica ardendo um pouco como quem tivesse pego um sol na praia, assim umas 2h30, e aquilo vai, sabe, como se a pessoa tivesse dormido no sol, pegou aquele sol forte, aí aquilo vai passando a ardência. Então a doutora Ana Cristina está dizendo que trabalha com laser de CO2 na área genital e adora. Pois é, não, quem começa a trabalhar, pegar a mão com laser de CO2 não quer outra vida, porque ele é muito bom de se trabalhar. Agora, tem uma curva de aprendizado que é pelo menos 1 ano e meio para você entender bem e fazer o negócio direito. Quando eu dou aula, eu geralmente peço para comprarem tomate, para comprar berinjela. A berinjela é muito grossa a pele, o tomate eu acho melhor. Por quê? Porque eu preciso que o aluno veja o que ele está fazendo, sabe? A gente não pode fazer o laser de CO2 sem entender o que você está fazendo, e não dá para você fazer experiência no rosto do paciente. Então a gente tem que primeiro treinar fora, para você, quando é o laser fracionado, para você coincidir todos os quadradinhos, aquilo ficar tudo uniforme, você trabalhar com a mesma energia, até o jeito de você segurar a ponteira faz diferença, sabe? Na hora se você vai sobrepor um
um quadradinho de laser com o outro, que ele vai fazendo uns quadradinhos fracionados, né? Então é uma coisa que precisa, assim, para poder fazer bem feito, né? Para fazer, como eu vi outro dia, que fizeram o laser sem ter esse cuidado, o que que aconteceu? Algumas áreas eram o rosto de uma moça que foi submetida a laser de CO2 e em algumas áreas houve um aprofundamento. Em algumas áreas aprofundou mais, então ali naquele local fez uma manchinha, então ela ficou listrada. E não houve também a recomendação depois. Eu procuro sempre encarar da seguinte maneira. Eu encaro que nós somos assim, como eu já falei outras vezes aqui em outras lives, nós somos tipo café com leite. Uns são mais café, outros são mais leite, mas a gente brasileiro, sobretudo carioca, a gente tem uma tendência maior a pigmentar. Só tem menos tendência a pigmentar algumas regiões do sul do país, que a gente tem uma população que é praticamente descendente de pessoas do norte da Europa, mas é exceção. Então, se a gente tratar todo mundo como se todo mundo fosse moreno, vai ficar mais fácil da gente prevenir as manchas, sabe? Porque se você inflama a pele e não cuida daquilo, aquilo pode depois deixar uma mancha escura. Então eu gosto que a pessoa eu gosto sempre de conversar bastante, eu só gosto de fazer laser de CO2 em pessoas que realmente se cuidem, quer dizer, que usa filtro solar. Se eu propuser de usar um clareador ou algum preparo da pele antes de fazer o laser de CO2, a pessoa vai fazer o retorno para eu examinar. E aí, às vezes, eu até evito de fazer laser de CO2 em algumas pessoas por causa dessa falta de comprometimento, sabe? Todas as vezes que você propõe um laser de CO2, que você vai fazer com todo carinho, com toda atenção, com todo cuidado, e o paciente não se compromete com a evolução daquilo, a chance de dar um problema é maior. Então eu sempre gosto de ver entre 1 semana e 10 dias, eu dou todas as orientações, mas eu quero que volte para um retorno, porque os imprevistos podem acontecer. Pode acontecer aquilo que eu já falei até, a pessoa, por exemplo, eu tive um caso uma vez, a pessoa usava aquele óculos de perto, de bandinha, e aquele óculos fica na carteira, fica com dinheiro, fica em cima das coisas. Eu fiz na área da pálpebra e o óculos encostava bem aqui em cima do local que eu fiz o laser de CO2. O óculos estava sujo. Eu fui ver lá em casa porque ela fez bolinhas de pus aqui. Quando eu cheguei, eu falei, você usa óculos para perto? Ah, usa esse aqui. Estava lá em cima de uma mesa qualquer. Quer dizer, a falta de higiene fez com que aparecesse bolinhas de pus ali naquela região. Então, quer dizer, é uma coisa inusitada? Mas pode acontecer. Então, o comprometimento, todo o tratamento, ele é sempre dividido meio a meio com o cliente. O médico tem a responsabilidade dele, mas o cliente também tem a dele de acompanhar tudo que a gente recomenda, tá? Eu fico realmente, não digo chateada, mas a gente se sente frustrada quando a gente vê que a pessoa não se comprometeu e que não vai seguir. Eu prefiro não fazer, sinceramente eu prefiro não fazer, porque o resultado não vai ser igual àquela pessoa que se comprometeu e que fez tudo direitinho, tá certo? Então é isso. Eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida, alguma coisa, mas era basicamente isso que eu queria falar para vocês. Eu sou assim super fã de laser de CO2. Parabéns à doutora Ana Cristina, que usa na área genital e adora, porque realmente é fantástico para fazer retração da região genital, da parte da vagina, tudo, recupera, é bem bacana. Um abraço na Vânia, um abraço nas meninas, na IBNI, na Maria Francisca, na Elizabeth Serrano, na Elizabeth, a outra Elizabeth também está aqui, cadê? A Elizabeth Lordello está aqui, a Beth Couto, a Monique está aqui também, Thaís, a Estael, que tem
Anos que eu não vejo Estael, saudade. Então é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa, eu vou fazer o seguinte: eu vou baixar o vídeo no IGTV, vou colocar no YouTube e aí eu vou colocar o link no nosso grupo do Renove Sua Pele e lá vocês também podem fazer as perguntas que vocês quiserem, tá bom? Se vocês quiserem entrar no grupo do WhatsApp do Renove Sua Pele, é só pedir no direct que eu ou a Thaís a gente manda o link, tá? É porque a gente não quer colocar no grupo sem autorização, né? A pessoa tem que querer para poder participar. A gente tem muito grupo de WhatsApp, de Telegram, essas coisas, então às vezes aborrece um pouco. A gente gosta sempre de que a pessoa autorize a colocação do grupo, não é? A intenção não é restringir, não. A intenção é só ter a permissão de vocês participarem, tá bom? Um grande abraço, um fim de semana muito legal para vocês. E se quiserem conhecer o laser de CO2, eu estou à disposição para dar todas as explicações, para saber se vocês têm indicação de fazer ou não tem, se vai ficar bom, se não vai ficar bom, tá bom? A gente pode conversar pessoalmente, só marcar que eu atendo com todo carinho, tá bom? Grande abraço, hein? Beijo, tchau, tchau.